Imagine que você tem um processo industrial e precisa de alguém para gerenciar esse processo. É melhor um gerente com os conhecimentos de gestão de pessoas e recursos que um administrador tem? Ou então, um gerente com os conhecimentos técnicos e tecnológicos que teria, por exemplo, um engenheiro? Essa é uma pergunta complicada que talvez os especialistas da área jamais cheguem a um consenso. Porém, acredito que todos conseguiríamos concordar que o ideal seria que o gerente tivesse aqueles dois tipos de conhecimento simultaneamente. Por mais que isso fosse impossível no passado, nas últimas décadas surgiu um curso que se propõe justamente a gerar esse profissional, que é justamente o engenheiro de produção. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 pontos. Nos 4 primeiros você vai aprender tudo o que você precisa saber. Por exemplo, o que faz, onde trabalha, o que estuda, ou então quanto ganha um profissional formado. Porém, no 5º ponto nós vamos ver algumas dicas para você se destacar no mercado profissional. Então vamos lá começar? Olá, meu nome é Fernando Santos e este daqui é o canal Conhecer. O canal Conhecer é um canal orientado para trazer conteúdo de qualidade para os atuais e futuros estudantes e profissionais das áreas tecnológicas. Você poderá encontrar mais informações sobre o assunto de hoje na descrição do vídeo, assim como alguns links úteis. E agora nós vamos para o nosso assunto principal de hoje. E para isso nós vamos começar justamente com o nosso primeiro ponto, o que é engenharia de produção. No começo do vídeo eu falei justamente sobre a necessidade de criar um profissional que conhecesse sobre duas áreas afastadas, porém extremamente íntimas quando nós falamos de alguns processos industriais. Mas na verdade nós poderíamos dizer que a engenharia de produção, na verdade, ela é sustentada em 3 pilares. Imagine que para um determinado processo eu precise de conhecimentos que sejam de ordem técnica e tecnológica, por exemplo, entender fenômenos de transporte ou então processamento de materiais. Outro tipo de conhecimento que necessito é o de gestão, pois esse processo será feito justamente por pessoas e máquinas, então eu preciso entender sobre o gerenciamento de pessoas e recursos. E um terceiro pilar, que é menos falado, porém acaba trazendo cada vez mais impacto, é relacionado aos conhecimentos financeiros e econômicos, incluindo questões sobre mercado e comportamento do consumidor. A ideia desse curso é justamente formar um profissional que ele tenha uma visão generalista, que ele consiga entender sistematicamente não apenas meramente a produção daquele produto, mas todas as relações e inter-relações, desde a concepção daquele produto, a produção em si e até mesmo a inserção daquele produto no mercado consumidor. E falando em curso, isso nos leva justamente à nossa próxima pergunta. O que se estuda em um curso de engenharia de produção? E cada instituição ela vai acabar variando um pouco dependendo do foco que ela vai ter. Mas em geral você vai ter 3 grandes blocos de disciplinas. Em relação a esses blocos, nós poderíamos falar que o primeiro bloco é justamente o ciclo básico de engenharias, que é o mesmo para todas as engenharias. E que nele você vai ver disciplinas como cálculo, física e química. O segundo bloco é o de engenharia básica, que você vai ver disciplinas básicas como processos de fabricação, eletromagnetismo, mecânica dos sólidos. E o terceiro bloco é o de administração e economia, em que você vai ver disciplinas relacionadas à gestão da qualidade, engenharia econômica, administração mercadológica e outras. Apesar da engenharia de produção ela ser um curso voltado para ter uma visão generalista dos processos industriais e dos processos tecnológicos, normalmente você vai estudar disciplinas que são das 3 grandes engenharias, que é justamente a mecânica, a civil e a elétrica. Porém, o curso ele pode acabar tendo alguma outra orientação para uma área específica. Por exemplo, engenharia de produção com ênfase industrial, ênfase naval, ênfase aeroespacial. Então isso vai depender muito da instituição e da grade curricular daquele curso que você está pretendendo fazer. E dependendo da grade curricular do curso, como também do foco da instituição e dos interesses do próprio profissional, ele pode acabar tendo maior facilidade em se inserir em alguns segmentos específicos do mercado de trabalho. Isso nos leva justamente à nossa próxima pergunta: onde trabalha um profissional formado na área? O mercado de trabalho para um profissional formado na área, na verdade, ele é bem amplo, talvez um dos mais amplos de todas as engenharias. E o motivo para isso é porque, como essa formação ela é bem generalista, esse profissional vai ter a possibilidade de acabar se inserindo em vários segmentos, mesmo fora da área da engenharia. E agora, em relação aos principais segmentos, eu acredito que o segmento mais clássico é justamente o segmento industrial para esse profissional.
seja na indústria automobilística, aeroespacial, seja em prestação de serviço, produção de bens e equipamentos, ou então mesmo no setor de construção civil. Na verdade, essas áreas são justamente as áreas principais de formação e de atuação desse profissional. E algumas das áreas mais comuns para a atuação desses profissionais neste grande segmento industrial e de construção civil são justamente as áreas de controle e gestão da qualidade, gerenciamento e planejamento da produção, projetos e também supply chain. Porém, como esses profissionais eles têm uma formação bem ampla, inclusive acabam desenvolvendo o pensamento analítico e sistemático, eles acabam também entrando em outros segmentos que não são diretamente da engenharia, porém próximos. Um exemplo disso é justamente a parte da logística. E na verdade, a logística hoje é um dos segmentos no Brasil que mais tem demanda por profissionais qualificados. E outro setor que vem atraindo vários profissionais, principalmente os recém-formados, é justamente o mercado financeiro e instituições ligadas aos setores financeiros, por exemplo, os bancos. E esses profissionais eles acabam adentrando nesses setores principalmente por dois motivos. O primeiro deles é devido a uma certa pressão, principalmente após se formar. Uma outra coisa que pode acabar levando esses profissionais a entrarem na área é justamente a afinidade, seja pelos conteúdos, seja pelas remunerações, os benefícios envolvidos, ou então mesmo a jornada de trabalho, que muitas vezes ela é mais flexível e mais suave do que, por exemplo, de um setor industrial, ou então um setor de construção civil. E uma quarta possibilidade de um setor é justamente a parte de consultoria, em que esse profissional vai ser contratado para prestar um ou mais serviços a uma empresa específica. E esses serviços eles podem ser bastante variados, desde avaliar e análise de gestão de custos, ou até mesmo a implementação de um novo processo, um novo produto, ou mesmo um novo setor em uma empresa. Mas, no geral, muitos dos serviços de consultoria eles acabam justamente se atrelando à otimização de um processo já existente naquela empresa. E falando nisso, nós vamos agora para o nosso penúltimo ponto, que é justamente quanto ganha um profissional formado na área. Então, um dos fatores que mais vai afetar a remuneração esperada é justamente o segmento de atuação daquele profissional. Porém, a maior parte dos salários de um profissional formado se encontra justamente entre 7 mil e 15 mil reais, sendo uma boa estimativa da média salarial a faixa entre 8 e 10 mil reais. É claro que esses valores eles mudam muito e além do segmento de atuação, existem dois outros fatores que acabam afetando bastante a remuneração, que é justamente a parte da competência profissional e também o tempo de carreira daquela pessoa. E agora que você já sabe tudo que você precisa saber sobre o curso, nós vamos para a parte mais importante do vídeo. Quinto ponto, como se destacar no mercado profissional. É claro que não existe uma receita perfeita e além dessas duas dicas que nós vamos falar, existem vários outros fatores que nós estamos frequentemente falando sobre eles nos vídeos do canal. Porém, as dicas que nós veremos hoje vai justamente te ajudar nessa jornada, mesmo que você não queira trabalhar com a parte da engenharia de produção. E a primeira dica é justamente nunca dependa do eu acho. Uma das melhores coisas da engenharia é justamente a objetividade e o pragmatismo da mesma. Além disso, os engenheiros têm conhecimentos sobre matemática e física que são rivalizados por poucas outras profissões. Mas como a engenharia de produção ela está intimamente ligada com a gestão de pessoas e de aspectos subjetivos, é muito comum que vários profissionais formados acabem esquecendo justamente essas técnicas e ferramentas que são aprendidas ao longo da graduação. Ao enfrentar um problema, é natural que surjam 3 ou 4 estratégias de como resolvê-lo, e que cada uma dessas maneiras vai ter uma pessoa a defendê-las, ou então algum setor da empresa. E que muitas vezes, por essas estratégias serem concorrentes, é natural que esses setores acabem brigando e que, normalmente, aquele que tem mais força acaba justamente escolhendo o que vai ser utilizado, mesmo que essa solução não seja a melhor para a empresa como um todo. E a primeira dica é justamente entrar nessa briga não utilizando a força, mas sim a inteligência.
Durante o curso, você vai aprender várias técnicas e ferramentas avançadas de como lidar com os problemas. Essas ferramentas elas podem ser de uma natureza mais técnica, por exemplo, cálculo e estatística, ou então elas podem ter um aspecto mais gerencial, por exemplo, Ishikawa e PDCA. E quando você ignora essas ferramentas, muitas vezes você vai simplesmente utilizar a estratégia da tentativa e erro, e essa é uma das piores e mais ineficientes estratégias que você pode tomar para resolver um problema. Geralmente, ao ser contratado por uma empresa, salvo alguns casos específicos, você não vai criar novos processos, mas sim otimizar e melhorar os processos que já estão ocorrendo naquela empresa. Essa é justamente uma das principais funções de um engenheiro de produção. E a melhor forma de você fazer isso é justamente utilizar ferramentas e estratégias que já estão consolidadas no mercado profissional e também no meio acadêmico. E muitas dessas ferramentas você vai justamente aprender ao longo do curso. Basta simplesmente você aplicar o que você aprendeu, o que torna fazer um bom curso extremamente importante para o futuro profissional. Além disso, essa dica pode ser implementada quase que imediatamente. Porém, a nossa próxima dica ela vai demandar bem mais tempo para que você consiga realmente fazê-la. E a segunda dica é justamente aprenda com Carl Allen. Ele é um engenheiro? Ele é um matemático? Ele é um administrador? Não, na verdade, Carl é esse cara aqui. Ele é o protagonista de um filme chamado Sim Senhor. Não vou dar spoilers do filme, porém eu recomendo que você assista justamente porque é um filme que vai provavelmente te dar umas boas gargalhadas e ainda assim te fazer refletir sobre a nossa postura frente à vida. Mas a premissa do filme é justamente acompanhar uma pessoa que tem uma vida que está completamente estagnada e que, devido a um evento que acaba acontecendo na trama do filme, essa pessoa se torna incapaz de dizer não. Ou seja, ela tem que dizer sim a todas as coisas que aparecem na sua frente e todas as oportunidades. E a nossa dica não é você sair falando sim para todas as coisas, mas sim se abrir a novas possibilidades e oportunidades e muitas vezes buscar essas novas oportunidades e experiências nessa área. E existem dois grandes motivos para isso. O primeiro motivo é que essas experiências vão justamente aumentar o seu portfólio. E para que você faça essas consultorias, é importante que você tenha justamente vivências no mercado. Sem essas experiências, é muito difícil de você entrar nesse ramo, pois as empresas muitas vezes não querem contratar um profissional que não trabalhou em praticamente nada. O segundo motivo é porque você pode acabar levando algumas soluções encontradas em uma área para outras áreas. É, por exemplo, utilizar um modelo matemático de gestão de riscos utilizado no setor financeiro para dentro de uma indústria de forma a otimizar um processo e melhorar a qualidade do produto. Ou, por exemplo, utilizar os conhecimentos conquistados na gestão de projetos em canteiros de obras para uma empresa de tecnologia da informação e ajudar a implementação e a criação de um novo software. As possibilidades são infinitas. E esse sim que eu estou falando não é restrito apenas a auditorias ou a depois que você se forma. Muito pelo contrário. Você pode dizer sim a várias coisas. Pode ser um curso para aperfeiçoamento, pode ser uma especialização, um MBA, uma certificação internacional, que por sinal são muito bem vistos no mercado desse profissional. É participar da empresa júnior enquanto você ainda está no curso. Pode ser até mesmo um curso de inovação e criatividade, mesmo que no formato EAD, e muitos são inclusive de graça. E existem infinitas possibilidades para se aperfeiçoar e aprimorar no mundo de hoje. E quanto mais você aprende, mais fácil será resolver os seus problemas, além de mais portas que irão se abrir no seu futuro profissional. E falando em aprender, eu espero que este vídeo justamente te ajude a aprender mais sobre essa profissão. E se for esse o caso, então lembre-se de curtir esse vídeo, como também de se inscrever para receber mais conteúdos dessa qualidade ou de qualidades cada vez superiores. Inclusive, se você gostou dessas dicas de hoje, eu vou deixar aqui um vídeo que vai ser o primeiro a aparecer na sua tela, que eu acredito que vai te interessar bastante. Mas se você tiver interesse em outros assuntos, então profissões, eu também vou deixar na tela o link para outros assuntos para que você decida qual te interessa mais. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre que quem move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!